Fala pessoal, vamos nessa. Nesse bloco, nós vamos começar aqui a resolver algumas questões sobre essa primeira parte que a gente viu de despesa, né? Nós já vimos as classificações do bloco qualitativo, partimos para a classificação por natureza, que já faz parte do bloco quantitativo, e vamos fazer uma pausa aqui para fazer questões. Depois dessa bateria de questões, que eu acho que nós temos aqui umas 40 questões para trabalhar, Sebrasp, FGV e FCC, aí a gente continua depois com a teoria, para a gente não acumular muita teoria e depois misturar tudo, né? E aí você sente que parece que não está avançando. Então, vamos começar aqui devagarinho. Vamos começar aqui já com a questão de número 1, na tela, Sebrasp. Vamos lá. Na classificação programática da despesa, já questão de 2025, ó. Na classificação programática da despesa, denomina-se atividade um instrumento para alcançar o objetivo de um programa. Lembra? Questão grande, faça por partes. Até aqui tá ok. Tanto o projeto como a atividade, gente, eles contribuem para alcançar o objetivo de um programa. Isso a gente viu. Até porque projeto e atividade geram produto. Produto esse que é um bem ou serviço entregue à sociedade. Então, até aqui você não consegue dizer, não é atividade, não, é projeto. Não, porque os dois geram isso aqui. Agora você tem que ver o que vem depois. Envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente. Opa, tá dando as características de atividade. Sabe por quê? Porque se fosse projeto, era o quê? Limitado no tempo. Se fosse projeto, era limitado no tempo. Então, parece estar certo. Até aqui tá ok, né? Continua. Das quais resulta um produto ou serviço. Opa! Atividade gera produto ou serviço? Gera. Necessário a manutenção. Perfeito, ó. Aí ele literalmente escorregou no final. Expansão e aperfeiçoamento é projeto. Questão errada. Meu povo, é no final que ele pega você. Olha a maldade da banca. Tava tudo certo, até falar da palavra expansão e aperfeiçoamento. Por quê? Porque expansão e aperfeiçoamento são características de projeto. Atividade era para parar bem aqui, ó. Atividade era para parar bem aqui. Manutenção só. Olha a maldade da banca. Questãozinha já de 2025, viu? Errada. Primeira questão errada. Só para começar. E o erro está aí no final. Bora para a questão de número 2. A necessidade de classificação das despesas de acordo com os fins ou objetivos e os respectivos meios decorre do princípio da programação. Veja, o que é uma programação, seja qualitativa ou quantitativa? É uma classificação que está direcionada para quê? Para atender uma finalidade pública. Seja para atender o objetivo, seja para classificar as formas de se executar. Princípio da programação. Lembra quando a gente falou da programação, que é qualitativa e quantitativa? A primeira coisa que eu falei é o que, gente? Programação é princípio. Programação tem muita relação com orçamento programa. Foi isso que a gente falou exatamente. Questão de número 2, questãozinha correta. Só questãozinha de 2025, né? Então, questãozinha aqui tá correta. Eita, o marca-texto não tá mais nem funcionando uma hora dessa. Questão de número 3. A classificação por esfera permite identificar se uma despesa pertence ao orçamento fiscal, seguridade social ou investimento. Sim ou não, gente? É só para isso que serve a classificação. Você tem que saber esfera em qual orçamento, institucional quem gasta, funcional em que área se gasta e programática qual é o objetivo, qual é a meta, né? Qual é o produto, que é aquela classificação por programas e ações. Então, questão de número 3 também, mais uma classificaçãozinha tranquila para a gente, né? Questão de número 4. Ficou na dúvida? Você tem que voltar lá naquele quadrinho. Professor, que quadro é esse? O quadro que a gente viu lá no começo do módulo, que te responde exatamente para que serve cada classificação. A banca perguntou aqui, ó, em qual orçamento? Fiscal, seguridade, investimento? É classificação por esfera. Eu falei, o primeiro quadrinho vai te ajudar em muitas questões. Que não é esfera governamental, que não é ente federativo, lembra?
Então, questão de número 3, questãozinha correta. Você começa a entender que, às vezes, seu desespero lá na hora da teoria é porque, assim, você tá vendo um negócio, aí você chega numa parte difícil da matéria, aí você acha, pronto, não consigo aprender essa matéria, a prova vai vir todinha só de questão difícil. Gente, não existe, né? Nem as provas para diplomata, para auditor fiscal, para magistratura, ela não é feita toda dessas questões mais difíceis. Olha essa primeira questão, que foi uma pegadinha no final. Você acha que as 120 questões da prova foram todas desse nível? Claro que não, né, gente? Não faz sentido. Na hora das questões, você realmente... Eu sentia que eu não tinha aprendido 20% das coisas que o professor falou. Mas na hora das questões, você vai desenrolando. Vai errando, mas depois não erra mais, né? Questão de número 4. Lá vem, né? Pega a doida. Lá vem a doida. Questão de 2025. Olha a FGV misturando tudo numa questão só, porque ela não é besta, né? Ela não vai gastar uma questão só com uma classificação. Do manual técnico do orçamento, depreende-se as possíveis tipologias para a classificação da despesa. A respeito disso, marque a alternativa correta. A classificação por esfera é formada por função e subfunção. Aí não tem como, né, gente? Porque a por esfera não é não. Quem classifica isso aqui é a classificação o quê? Funcional. O restante está o correto, ó, por área, né? Mas ele errou já no começo. B. Em se tratando de esfera orçamentária, há apenas duas possíveis. Não há duas não, gente. Há três. Porque ou é orçamento fiscal, ou é seguridade social, ou é 30, né? Orçamento de investimentos. São 3 orçamentos. Por que só é dividido em duas? Letra C. Na classificação por esfera, temos os 2 primeiros dígitos para o órgão e os 3 seguintes para a unidade. Mas não é a esfera, é a institucional. Letra D. Na classificação institucional, engloba o orçamento das empresas em que a União, de forma direta ou indireta, detém a maioria do capital social com direito a voto. Quem separa em fiscal, seguridade e investimento, aqui sim é a classificação por esfera. E a letra E. Em termos de classificação institucional, alguns fundos podem figurar como órgão. Lembra que a gente falou? Ou como unidade. Eu até falei, você tá lá na praia e vê um órgão passando de sunga, né? É um juiz, é um órgão da justiça, né? Um órgão do poder judiciário. Um juiz é um órgão, gente. Você viu um órgão andando, né? Pois bem, em orçamento é a mesma coisa. Alguns fundos podem figurar tanto como órgão como unidade, sem corresponder na prática a uma estrutura administrativa ou física, né? Então, questão de número 4, gabarito, letra E. Veja, você tem que saber todas as classificações. E saber também os aprofundamentos dos manuais, né? E lembra, toda vez que o gabarito é a letra E, não é a letra E porque não foi A, B, nem C, nem D, não. Você tem que saber por que é cada um, tá? Pelo amor de Deus. É a letra E porque não é A, nem B, nem C, nem D. Ótimo, né? Questão de número 5. Já para a FCC. Constitui exemplo de despesa extra-orçamentária. Olha aí. Eu agora já mudei lá para o começo do módulo, né? O que é uma despesa extra-orçamentária? Lembra? É a devolução, né, de algo que entrou como extra. Então, entrou um depósito, uma calção, uma fiança, na hora de devolver, é extra. Entra como extra, sai como extra. Constitui exemplo de natureza extra o pagamento relativo à letra A. Contribuição de regime geral. Gente, quando o governo paga uma contribuição, isso aqui é uma despesa orçamentária. É uma despesa do governo. É uma despesa que o governo tem que bancar, não é extra. Quando o governo paga operação por fundo especial, é uma despesa normal, gente, como qualquer outra. É uma despesa do orçamento, é orçamentária. Agora, olha a letra C. Quando o governo paga restos a pagar, e o que são restos a pagar, nós ainda vamos estudar, mas eu falei, anota aí, pagamento de restos a pagar é considerado extra-orçamentário porque você está pagando um negócio que era de outro exercício. Então, para o ano atual, é extra.
gabarito, letra C. Letra D. Quando o governo paga a dívida. Ah, não é porque é dívida que é extra. Não, gente. É uma dívida do governo, sim. E letra E. Quando o governo paga um precatório. É despesa orçamentária. Precatório é uma obrigação do governo. Então, questão de número 5 era só para você saber aquele exemplo de despesas extra-orçamentárias, né? Pagamento de restos a pagar. Quem mais? Vamos anotar para fazer uma revisão completa, né? Quem mais? Quando se paga calção, quando se paga, ou quando se devolve, né? Calção, quando se devolve um depósito, quando se devolve uma fiança, quando se devolve uma garantia, quando se resgata uma aro, lembra? Resgate de aro. É pagamento, é quitar uma antecipação que você fez antes. Questão de número 5, gabarito, letra C. Questão de número 6, mais uma da FCC. Uma despesa é classificada como extra ou orçamentária, efetiva ou não efetiva, a depender, olha o nível da questão da FCC. A banca quer saber o quê? Eu classifico uma despesa extra ou orçamentária, efetiva ou não efetiva, a depender de quê? E na ordem. Letra A. Eu classifico extra ou orçamentária se uma despesa foi liquidada ou não. Não, gente. Como é que eu classifico se extra ou orçamentária? Se o recurso é do governo, é orçamentário. Para gastar nas finalidades, é orçamentário. Se o recurso tem caráter transitório, que não é do governo, aí é extra-orçamentário. Então, o critério não é se foi liquidada ou se não foi liquidada. Letra B. Se importa a redução no patrimônio ou não. Olha só, estava quase tudo certo, mas está invertido. Por quê? Se importa a redução no patrimônio ou não, é o critério para ser efetiva ou não efetiva. Porque a efetiva reduz o patrimônio, a não efetiva não reduz. Mas eu quero na ordem. Eu quero na ordem. Professor, e o que me separa orçamentária ou extra-orçamentário? É o fato de estar no orçamento, outra pegadinha. Também não. Vale, professor, pois eu achava que se a receita... lá na receita eu falei sobre isso. Se a receita está na LOA, é orçamentário. Se está fora é extra, é não. Porque tem coisa que está fora do orçamento e é orçamentário. Operação de crédito. A mesma coisa na despesa. Tem despesa, gente, que não está na LOA. E não é porque não está na LOA que ela é extra, não. E o crédito adicional? Não é orçamentário, não? Não é por fora? Então, pronto. Então, o fato de ser orçamentário ou não orçamentário não é o fato de estar dentro ou fora do orçamento. E sim porque o extra tem um caráter transitório. É um recurso que não pertence ao governo. Então, você vai procurar esse item. A letra C está dizendo o quê? Eu separo orçamentária de extra se importa redução ou não. Não, aqui na verdade é se importa redução é a efetiva, se não importa é a não efetiva. Olha a letra C, que ela só está fora de ordem. A letra C era para ser o gabarito se não tivesse respectivamente. Ou se representa uma simples restituição de terceiro ou não. Por quê? Porque se representa uma restituição, é extra-orçamentária. Se não representa, é orçamentária, mas está fora da ordem. Agora, olha a letra D. A letra D está tudo certo e está na ordem. Como é que eu separo extra da orçamentária? Está aqui, ó. Se é uma restituição, é extra. Se não é, é orçamentária. Se importa a redução, é efetiva. Se não importa, é não efetiva. Questão de alto nível da FCC. Letra E. Se consta no orçamento ou não, não é critério para definir orçamentária de extra. Já falei para você. Nem para receita, nem para despesa. E se foi liquidado ou não, não é critério para definir se é efetiva ou não. Questão de número 6, gabarito letra D. Pancada, né? Questão da FCC aí. Questão de número 7, mais uma da FCC. Saiu o gabarito, olha. Na execução orçamentária, olha aí, de acordo com quem? 4320. Se a banca está dizendo que é de acordo com a 4320, você vai esquecer as coisas do manual.
É literalmente olhar para aquela tabela gigante, que é o slide todinho, né? Lembra? Que é aquele slide todinho lá das classificações por 4320. Só que essa questão, ela mistura vários assuntos. Olha a letra A. É bom que a gente revisa. Os créditos especiais são destinados para reforço de despesa fixado da Lua? Não. Porque para reforço não é especial, é quem? Suplementar. Questão revisão. Letra B. O cancelamento de despesa inscrita em restos a pagar dá origem a uma receita. Lembra? Não se reconhece como receita nem cancelamento de despesa inscrita em restos a pagar, nem superávit financeiro. Pense num tópico que a FCC adora. Sabe quando foi que a gente viu isso aqui? Tópicos específicos de receita. Não se considera receita. Nem cancelamento de despesa inscrita em restos a pagar. Lembra do exemplo do agiota? Estou devendo R$1.000 ao agiota. Mataram o agiota. Pronto, agora tem mais R$1.000 na minha conta? Tem não. Você sumiu, né? Sumiu com a obrigação que você tinha. Não é receita. Da mesma coisa o superávit. Superávit também não é receita. É uma incorporação de um saldo. Ele vai se incorporar à dotação do orçamento, mas não é uma nova receita. Letra C. Os créditos extra-orçamentários são destinados para despesas urgentes e imprevistas. Tá tudo errado. Eita, como erra, né? Gente, não é crédito extra-orçamentário, é crédito extraordinário, que é para caso de imprevisível e urgente, né? Tá vendo que na hora da prova parece tudo a mesma coisa. Letra D. A receita obtida com operação de crédito por aro é classificada nada, é extra-orçamentária. E letra E. A despesa empenhada com juros da aro é classificada como extra-orçamentário, né, professor? Porque tudo que é aro é extra-orçamentário. É não. Aí outra pegadinha. Gabarito, letra E. Professor, não entendi. Você me disse que aro é extra-orçamentário. É o pagamento da aro. O principal da aro é extra-orçamentário. Anota isso aqui, para você não errar. Aro, antecipação de receita orçamentária. Quando o governo paga o principal, ou seja, que é o que ele chama de resgate, realmente é extra-orçamentário. Mas quando o governo antecipa, o banco não antecipa de graça. O banco antecipa assim, ó. Veja, o governo fez um lançamento de uma receita de impostos, ele lançou, sei lá, ele espera arrecadar 1.000 em janeiro. Aí a galera não pagou em janeiro. Aí ele vai lá no banco. Rapaz, me antecipe aí o negócio, essa receita, porque eu tô com insuficiência de caixa. Aí o banco, ok, eu vou te antecipar. Você quer quanto? Aí o governo fala, eu quero 1.000. Aí o banco fala assim, ó, pois tome 90. Na hora que o governo vai devolver pro banco, ele devolve só 90? Não, ele devolve 1.000. 90 não, 900, né? Ele devolve 1.000. E esses 100? Esses 100 são juros. Aí o governo paga do bolso dele. Então, quando o governo quita um aro, o principal da devolução é extra-orçamentário. Mas o banco antecipou 900 e o governo devolveu 1.000. Mas é porque 900 é devolução de aro, extra-orçamentário. Mas esses 100 de juros é juros orçamentário. Interessante isso aqui. Então, olha só. O principal da aro extra-orçamentário. Os juros que o governo assumiu por antecipar o valor é orçamentário, que é o governo que banca. O banco não faz nada de graça, gente. Deu para entender? Por isso que ele diz, ó, quando o governo paga juros, mesmo que sendo de uma aro, os juros é orçamentário, sim, e é corrente. Porque juros a gente viu que é despesa corrente, né? Gabarito letra E. Tá vendo aí, né? A FCC sambando nas outras bancas. Gente, receita e despesa para a FCC é a questão sempre alto nível da FCC. Questão de número 8. Olha essa daqui. Gente, essa daqui é uma das mais difíceis da FCC. Ela gosta, viu? Mas ela gosta. Supõe a programação orçamentária abaixo
apresentada de acordo com a hierarquia usualmente utilizada. Olha aí, ó, ela deu códigos. Ela deu códigos e você tem que saber o que diabo é isso aqui, professor. Isso aqui é função e aqui é uma subfunção. O que diabo é o 90? Aplicação direta, já é modalidade de aplicação. Você tinha que descobrir. Modalidade de aplicação. Classificação por natureza. Aqui é função. Função, gestão ambiental. Subfunção, controle ambiental, que é a subfunção. O que diabo é isso aqui, professor? Programa. O que é isso aqui? Pessoa treinada, produto. O que é essa quantidade? É a quantidade, né? A unidade de medida. Veja que é uma ação que gera capacitação. Quantas pessoas? Está aqui a metafísica, ó. Metafísica. Gente, é uma questão da prática. Prática. Olha aí. Segura essa bomba, né? É a famosa questão chupa essa manga. A partir do quadro é possível o quê? Professor, é possível passar para a próxima. Né? Eu como papel, mastigo papel. É melhor mastigar o papel do que fazer essa questão. Mas assim, é uma questão que você vê agora, você não pode errar nas próximas. Azar de quem fez essa prova. Porque depois dessa prova você não pode mais errar, porque vai vir uma chibatada de questão, tudo igual a essa. Ela vai repetir essa questão em quase toda a prova. Vamos lá. Ó. A partir do quadro é possível o quê? Letra A. Trata-se da classificação funcional programática, que paulatinamente vem substituindo... Aí não, aí errou, né? Eu posso dizer que é funcional programática? Até posso, porque eu tenho funcional aqui e programa bem aqui. Mas a classificação funcional programática, ela não substitui a classificação por natureza, não, gente. Classificação por natureza responde uma coisa. A programática é outra, a funcional é outra. Uma não substitui a outra. Veja que uma está na qualitativa, a outra está lá na quantitativa, né? Uma não substitui a outra, tá? B. A fonte 090 é errado. 090 não é fonte. 090 é modalidade de aplicação. Olha, aplicação direta. Isso aqui não é fonte. Modalidade de aplicação. Professor, o que é fonte? Fonte é recurso do tesouro, recurso do fundo de combate à pobreza. Aí é um fundo, aí é tudo na fonte. Fonte ou destinação. Recurso de outras origens, recurso de empréstimo, são fontes. Aplicação direta não é fonte, é modalidade de aplicação. Letra C. Na função controle ambiental, vamos ver. Função controle ambiental não é função, é subfunção. Há 3.650 milhões, ou 3.650.000 alocado para o produto. Eita, como mentiu, né? Primeiro que controle ambiental não é função, é subfunção. A função é gestão ambiental. Segundo, que não é 3 milhões em dinheiro, gente. Aqui, ó, pessoa treinada. Quantas pessoas treinadas? 3.650 pessoas treinadas. 3.650 não é dinheiro, é a meta. Letra D. Na subfunção controle ambiental, agora sim, ó, na subfunção controle ambiental, a meta de treinar 3.650 pessoas. Em atenção ao programa 2617. Tá aqui, ó, o programa. Educação ambiental, pesquisa. Aí sim. Gabarito, letra D. Olha o nível da questão, né, gente? Letra E. A fonte 90. Que fonte, meu povo? 90 é aplicação direta. Aplicação direta é fonte não, ó. Tá vendo de novo? Indica que o produto 2617 não, 2617 é o programa. Tá aqui, ó, 2617 é o programa. Misturou foi tudo, né? Gente, gabarito da questão chupa essa manga, questão de número 8. Perfeito?
Depois dessa questão, a gente tem que fechar esse bloco, né? Para você digerir a surra que foi essa questão da FCC. Para você parar de falar da FCC, né? Para você parar de falar da FCC, tá bom? Vou encerrar por aqui esse bloco. Daqui a pouco a gente continua. Até já.